Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Na palma da mão. Um beijo pra você. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Tem mais gente pra... Agora vai fazer igual Marrone. Um beijo pra você. Agora com você. Alô? Planeta Terra! Alô? Está no ar mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Sou o Gollum. E aqui é o Luciano Cupim e eu estou junto das pessoas, que coisa estranha. Pois é. Então hoje temos aqui a presença do Luciano Queiroz, o Cupim, que veio fazer uma visita aqui em Terras Paulistanas para conversar um pouco mais com a gente sobre esses organismos fantásticos e onde habitam. O que tá fazendo aqui em São Paulo, Cupim? Antes de mais nada, eu vim aqui pra gravar um sertanejo, né? Porque vindo lá de Goiás, eu tinha que vir cantar alguma música com a Alô. Essa era a prioridade. Então, óbvio. É mais importante, ciência pra quê, né? E, bom, eu vim fazer a prova do doutorado pra microbiologia, já fiz a prova. E tô por aqui agora, estudando, planejando projeto, encontrando amigos, gravando podcast. Quem me acompanha já viu que eu tô em um monte de lugar por aí agora. Só coisa boa, então. Bom, então como a gente já falou um pouquinho, hoje o tema a gente vai falar de extremófilos. Para falar sobre esse tema, acho que ninguém melhor do que o Cupim. Cupim, quer falar um pouco sobre sua formação e para as pessoas te conhecerem um pouco melhor? Claro. Eu fiz biologia na Federal de Goiás e aí depois, em 2012, eu vim aqui para São Paulo para fazer o mestrado em microbiologia e trabalhar com extremófilos no laboratório da professora Vivian. Na sonografia, a gente trabalhava... O meu mestrado foi com extremófilos de ambientes de mar profundo. São os organismos legais, eles aguentam bastante pressão, diferente de alunos de pós-graduação. Não, aluno de pós aguenta muita pressão também, mas... E aí eu trabalhei muito com essa área, também me envolvo com o pessoal da astrobiologia, aqui da USP, o pessoal do Astrolab. A gente está sempre conversando sobre alguma coisa maluca, vida em outros planetas, exoplanetas, além de fazer divulgação científica no Dragões, né? E aproveita e faz o jabá, então. Então, eu tenho um podcast, para quem não sabe, e chama Dragões de Garagem. A gente já tem 92 episódios, que é muito bom. Quase igual a gente. Estamos resilientes aí. Queria falar que eles têm até uma ilha no grande mapa da podosfera brasileira. Vocês viram? A Ilha dos Dragões Estacionados. Muito bom, porque a gente ficou super satisfeito. Podia ter um barquinho ali do lado da Ilha do Orelhão ali, sabe? Barquinho do Orelhão. Vamos ver na próxima versão, no mapa 2.0. Vamos então um pouco falar de extremófilos? Bora. Vamos. Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com/alociência ou @alociência no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato@alociência.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511 94887 0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, www.alociência.com.br. E não podemos deixar de agradecer aos nossos colaboradores, afinal esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon no patreon.com/alociência ou pelo Apoia-se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se/alociência e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e continuamos com a nossa programação. No episódio de hoje a gente vai falar de organismos extremos e onde habitam. Mas o que seriam esses organismos extremos, né? O que seriam esses extremófilos que a gente se referiu? Alguém quer definir? Quando a gente fala em organismos extremófilos, né, a gente já pensa em algum extremo, algo que seja não comum, né? Por exemplo, pensando em temperatura, sei lá, a nossa temperatura normal é 25 graus, que a gente vê em prova o tempo todo, né? Uma temperatura extrema seria, por exemplo, 100 graus de temperatura. Então, para um organismo, 100 graus seria bem quente.
Pra gente, principalmente, que a gente morreria. Então, definindo de forma mais simples possível, um organismo extremófilo é um organismo capaz de viver em algum extremo ambiental. Então, a gente tem várias condições ambientais que determinam onde um organismo pode viver, e essas condições extremas vão determinar qual organismo vive ali e se ele é extremófilo ou não. Se ele não conseguir viver, ele vai morrer. Né? E dentro desse ambiente extremo, o que pode ser extremo pode ser desde temperatura até umidade, pressão, salinidade, pH, enfim, a gente vai discutir um pouco isso mais pra frente. Mas uma coisa que eu acho legal de dizer é que a gente usa a terminologia, né, extremófilo como tipo micro-organismos ou seres que conseguiram viver em condições extremas. Só que são condições extremas, como o Cupim disse, pra gente, né? Se você for considerar, a gente coloca muito essa visão humana de que tudo que não tá dentro do nosso padrão de vida é considerado extremo. Mas se você perguntar para esse ser que tá lá numa pressão 60, 70 vezes maior do que a atmosférica, ele vai falar, não, tô vivendo muito bem aqui. Ele tá muito bem lá. Na verdade, ele não vai responder nada, né? Mas... E se você trouxer ele pra nossa vida, que aqui seria uma vida extrema para um ser desses daí viver. A definição de organismo extremo é muito antropocêntrico. Antropocêntrico, acho que tudo em ciência vai ser um pouco antropocêntrico, porque é uma coisa que a gente criou, né? Exato. Na verdade, tudo no mundo é um pouco antropocêntrico, porque é a nossa interpretação do mundo. Mas pensem, assim, tipo, para uma bactéria que vive a 120 graus Celsius, colocar ela na nossa temperatura de 25 graus, ela vai estar morrendo de frio, sabe? Então, para ela, 120 é o ótimo. Pra gente não, mas para ela é. Então, sei lá, sejam empáticos com as bactérias. E com qualquer ser extremófilo. Quer falar um pouco do histórico de pesquisa e descoberta, então? De extremófilos, Gollum? Até 1972, se achava que a vida poderia existir só até temperaturas de 70 graus, porque é onde começa a desnaturação de proteínas e também do DNA. E aí, em 1972, Brock... Aquele do Pokémon? Não. O Thomas Brock estava estudando lá no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, e ele descobriu a primeira bactéria extremófila, que tinha temperatura máxima de crescimento lá nas hidrotermais. O que era aquilo? São geysers, né? Geysers, do pica-pau. Elas conseguiram crescer até 78 graus. Até 78? A temperatura máxima de crescimento delas. Isso foi uma surpresa, assim, na época. Eles achavam que a vida só era possível até uns 70 graus. Já tinham outros registros anteriores de organismos que viviam em ambientes muito quentes ou muito frios, mas ninguém nunca tinha parado para definir, assim, é isso. E aí o Thomas Brock meio que falou, ó, tem aqui essa bactéria que está vivendo uma temperatura muito mais alta, estou isolando, e daí surgiu mais um monte de coisa. Então ele é meio que o pai da ecologia de organismos extremos, assim. Tanto que tem um texto de microbiologia que se chama Microbiologia de Brock. O pessoal que é da biologia, você fala, o que você vai estudar? Não, eu tô lendo Brock, sabe? Não é o do Pokémon. Seria legal se fosse, mas não é. Mas o Gollum tinha falado que o Brock chegou a descobrir organismos que viviam até 78 graus, né? Mas logo em seguida, eu não sei exatamente quantos anos, não sei se vocês têm essa informação, mas passaram a descobrir de bactérias que vivem a 100 e depois bactérias que chegam até 120, né? Não foi muito tempo depois, né? Uma coisa também, partindo um pouquinho para o ambiente, mas depois a gente volta, o pessoal achava que, por exemplo, no fundo do mar não tinha nada. Tipo, nos anos 70, indo para os anos 80, achava que não tinha nada no fundo do mar. E aí eles foram começando a descobrir as coisas, principalmente pós-Segunda Guerra. Eles começaram a ver que tinha um relevo no fundo do mar e eles começaram a procurar lugares diferentes, assim, que eles encontravam que tinham as características diferentes do fundo do oceano. E aí, num mergulho desses submarinozinhos, eles encontraram aquelas fontes termais e ali um monte de vida. E eles começaram a ver, peraí, tem vida vivendo nesse lugar mega bizarro. Então, aumentou muito o que a gente sabia de ser vivo. Antes a gente achava que era limitado até um determinado gradiente de temperatura, agora a gente sabe, expandiu. E aí, com o tempo, foi descobrindo novos organismos. Acho que o que aguenta 120 graus de temperatura é uma arqueia. Acho que foi comecinho dos anos 2000 que eles encontraram, descreveram e testaram tudo. A gente falou bastante, né, da definição de extremófilo, né, que deriva do latim extremos e do grego philos, cujo significado é amigo dos extremos.
mas onde que ocorrem esses extremos? Então, onde que esses organismos podem viver? Acho que a gente podia falar um pouco desses diferentes locais onde eles são encontrados, porque como o Cupim disse no começo, o ambiente ele pode variar bastante em termos de temperatura, pressão, enfim. E aí, em cada lugar desse, a gente consegue encontrar um tipo de organismo diferente vivendo. E aí eu acho bacana a gente separar as condições extremas entre condições físicas e químicas, que é o que normalmente se usa na ciência para se classificar esses seres vivos. E aí, dentro dos extremos físicos, a gente considera a temperatura, que eu acho que é um dos principais que a gente está sempre falando, né, quando fala em relação ao organismo extremo. Radiação e pressão são os físicos. Os químicos seriam o pH, dessecação, seria umidade, né, quanta água tem naquele ambiente, e salinidade. Então, um organismo ele pode suportar mais de uma dessas condições. Ele pode viver em baixa temperatura e em alta pressão. Sabe? Isso, os vários exemplos de organismos que a gente for falando, vocês vão ver que dá para fazer. Tipo, tem organismo radiação mesmo. Normalmente, quando ele é resistente à radiação, ele também é resistente à dessecação, que são mecanismos semelhantes. Mas aí, falando de temperatura, que eu acho que é o principal e o mais legal, como a gente já estava falando, a bactéria, a arqueia, né, no caso, que vive a 122 graus Celsius, ela vive em fontes termais, no fundo do oceano. As fontes termais ali, ela tem uma estrutura que não é bem magma que sai, mas é um vapor mega quente saindo do magma e forma tipo aquelas chaminés. O pessoal já deve ter visto em algum documentário da Discovery. É basicamente como se fosse um vulcão no fundo do mar. Tipo assim, tem formam as chaminés, eles também chamam de chaminés submarinas. E em volta tem uma fauna repleta de seres vivos ali, e as bactérias são a base, normalmente. A temperatura que sai o líquido são os 400 graus Celsius. E aí muita gente pode falar, mas aí não tem vida. Ali não, mas em volta, quando a temperatura vai diminuindo um pouco, começa a ter esses organismos que aguentam altas temperaturas. Nesse caso, a gente chama de hipertermofílico, né? Um nomezinho para vocês. Mas é um ser vivo que ama temperaturas altas pra caramba. Ele não só ama, ele hiper ama. É muito amor. E aí tem variação na temperatura, né? Tem organismo que aguenta menor temperatura, a temperatura mais baixa. É uma bactéria que foi isolada no Ártico, no Canadá, e ela vive a menos 14, 15 graus Celsius, no meio do gelo. Aí pode pensar, mas nessa temperatura o gelo já congelou, né? Não, porque tem sal pra caramba. Então você baixa o ponto de fusão da água. E aí tem bactéria ali no meio, então ela é resistente ela vive na à água. salinidade. É nas veias de água que tem dentro do gelo, sabe? Nossa, que demais. Então é resistente à temperatura baixa pra caramba e resistente a alta salinidade. Então, normalmente, esses organismos são resistentes a mais de uma condição. O que é muito massa. É muito massa, e outra coisa que dá para entender por que é tão difícil pesquisar sobre esses organismos, né? Você vai pesquisar isso, você tem que ir para a Antártida, para o Ártico, para o fundo do oceano, 200 metros, 300 metros. E 2.000, replicar isso em 6.000. laboratório é difícil, né? Ainda que a gente está falando só de uma água fria, menos mal, mas quando a gente fala de pressões muito altas, dificilmente dá para replicar isso de um jeito fácil. Em relação a cultivar, porque quando a gente coleta uma amostra, quero ver o que tem aqui. A gente consegue ver de formas usando biologia molecular, mas quando você quer descrever o organismo, você tem que crescer ele separado. Então, você tem que conseguir cultivar na condição que ele vivia lá. Então, vamos dizer que a gente foi na Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo da Terra, que tem, sei lá, aproximadamente 10.500 metros de profundidade. 10.500? É maior do que o Everest, só que para baixo, né? Você escala para baixo, pro fundo do mar. Um ATM a cada 10 metros? Isso. São muitos ATMs. Muitos ATM. Nem mede ATM mais, mede megapascal. E aí o David Cameron, ou foi o irmão dele? Do Titanic? David Cameron. É o David Cameron, não é o primeiro-ministro não, viu? Ele, ex-primeiro-ministro, né? Ele desceu com uma expedição chamada Challenge, que acho que ele queria filmar alguma coisa. Ia ser uma série da Discovery, isso, não é? Não sei, não Eu acompanho vi tanto. várias propagandas, mas até hoje não sei se foi publicado ou não. O Cameron adora isso, né? O próprio Titanic, ele foi lá pro fundo do mar, ele estava fazendo mais pesquisas no fundo do oceano mesmo. Ele gosta. E coletou nesse lugar. Então, quem vive ali
tem que aguentar uma pressão alta pra caramba e temperatura baixa. E aí, temperatura baixa nesse lugar é de 1 a 4 graus Celsius, que é baixo. E aí, quando a gente coleta, a gente tem que simular essa pressão. Então, você tem que ter umas câmeras malucas para fazer esse negócio. O japonês que é muito bom nisso, né? Nossa, eu não consigo nem controlar o pH do meu aquário lá em casa. Imagina controlar um pH -1, pH 0, pressão em megapascal. Mas além de temperatura, tem mais ambientes, né, Cupim? Tem na Antártida, por exemplo, tem lugares lá que são extremamente secos. Apesar de ter água em forma de gelo para tudo quanto é lado, é extremamente seco. Tem um lugar muito famoso que os americanos estudam muito, que são os vales de McMurdo, que são extremamente secos e tem uma radiação muito grande, por causa da posição e exposição também, né? A ser aberto e tudo mais. Então, organismos que vivem lá, eles têm que ter adaptação a viver em baixa temperatura e resistir a alta radiação. Normalmente, esses organismos têm uns pigmentozinhos famosos, os beta-carotenos, sabe? Que dão uma certa resistência à radiação. Inclusive, esses compostos a gente usa como bioassinaturas, que é um outro conceito legal aí, que seriam compostos produzidos por seres vivos que a gente conseguiria detectar à distância. Então, por exemplo, eu estou lá vendo a atmosfera de um planeta, se eu conseguir detectar, por exemplo, que tem metano. Metano é algo bem de ser vivo. Oxigênio também. Então a gente fala, se na atmosfera tiver, a gente pode falar, pô, então tem alguma forma de vida ali. Aí outros lugares também, deserto. A própria Atacama, no Chile, é um deserto que a galera... que também é extremamente seco. É o mais seco do mundo, né? Tem alguns lugares que tem alta concentração de sal também. Então, a salinidade é alta e o pessoal sempre vai fazer coleta lá para isolar algum organismo interessante. Geralmente esses seres também são encontrados muito em lagos, né? Porque tem lagos que têm grande concentração de minérios, lagos que têm grande concentração de sal. E também o lago, por ser um ambiente menor e mais delimitado, dá espaço para correr uma diversificação muito maior lá também. Tem a questão do isolamento também, né? Funciona como se fossem pequenas ilhas, né? Você sabe como essas bactérias que você falou, como que elas resistem ao congelamento? Congelamento, eles têm... Pega um cobertor. Eles têm algumas... Bactéria agasalhada. As proteínas delas já são adaptadas a ambiente frio, né? Então, por exemplo, no ambiente frio, normalmente o metabolismo é mais baixo. As enzimas, proteínas iam funcionar de forma mais lenta. E a água iria congelar. E aí tem essas adaptações que evitam que a água, por exemplo, da membrana celular congele, da água que compõe a célula congele, sabe? Para altas temperaturas também tem, sabe? Por exemplo, a própria que a gente estava falando da bactéria que o Brock isolou, ela tem enzimas próprias para alta temperatura. O que é muito bom e a gente pode usar isso. E em regiões muito secas, porque ainda tem água. Você falou do deserto, onde a salinidade é alta. Como é que funciona isso? Porque precisa de alguma quantidade de água, né? Tem pouca água também. Você aproveita o máximo a água que você tem. A bactéria tenta perder o mínimo possível de água. Se ela chegar num ponto que não dá, algumas delas formam os esporos, né? Assim, que é uma célula de resistência, né? O que é legal é que é um condicionante, né? Embora seja um ambiente sempre extremos e tal, a água precisa ter, né? São condições básicas para que exista vida, né? Tanto que para procurar vida fora da Terra, a gente está procurando lugares O critério é água, né? que tenham água, pelo menos. Exato. Uma coisa que, não sei se vocês também sentiram isso, mas acho que até agora, pelo menos deu a entender que esses seres extremófilos, obviamente, né? Eles têm a especificidade deles, conseguem viver em determinadas faixas, mas tem muitos seres extremófilos também que conseguem suportar grandes variações, né? Então, por exemplo, você cata, sei lá, um tardígrado ou qualquer outro organismo, ele consegue estar vivo desde a nossa temperatura aqui, 25 graus Celsius, até boca de vulcão ou até lugares congelados. Então, além de terem organismos, claro, que precisam daquela faixa específica ou ótima de pH, de salinidade, então outros organismos conseguem ter uma plasticidade, uma variação muito maior, conseguem suportar grandes variações. Então você pode encontrar, às vezes, o mesmo bicho ou um bicho do mesmo grupo vivendo no gelo e no vulcão, assim, na boca do vulcão. Bom, estava falando de ambientes marinhos no mar profundo, né? E essas descobertas das fontes termais, tem vários tipos de fontes. Tem essas que são associadas ao magma terrestre, mas também tem outras fontes que recebem outros nomes,
que são associadas, por exemplo, a hidrocarboneto, petróleo que está ali. Petróleo é nome junto do petróleo, tem metano, né? CH4. Esses gases vazam para a superfície do fundo do oceano e ali forma também toda uma comunidade de seres vivos. Então é legal a gente pensar nesses ambientes como o pessoal até brinca, os cientistas, que são oásis de diversidade num deserto que é o fundo do oceano, sabe? Apesar de brincar que é um deserto, ainda assim tem vida ali, o que é mais incrível. Mas nesses lugares tem muita coisa e a base, por exemplo, aqui no nosso ecossistema, a base são os produtores primários, né? Os fotossintetizantes. Lá, os produtores primários são organismos, bactérias e arqueias, que produzem energia a partir de compostos inorgânicos, que a gente chama eles de litotróficos, né? Que seriam, se a gente fizesse um literal, seriam comedores de pedra, praticamente. E aí eles que sustentam toda essa base, essa cadeia trófica ali no fundo do oceano. Então tem um monte de outros seres vivos que vivem juntos das bactérias. Inclusive tem bactérias que são simbiontes desses seres vivos. Alguns crustáceos que estão ali presos nas fumarolas, nas chaminés. Eles têm bactérias dentro deles e eles já pegam a energia direta. Assim. Quando você vê essas imagens, é fantástico. Porque é um outro mundo ali escondido no fundo do mar, sabe? Eu li um livro e aí tinha um relato de uma mulher que pesquisa arqueias extremófilos, assim, e o relato dela era de um mergulho que ela fez no submarino, não lembro aonde agora, mas para uma dessas fontes termais, assim, dessas chaminés. E aí ela comenta que uma coisa que eu não sabia, que eu achei bem legal, essas fumarolas, elas têm uma vida bem curta. Elas estão presentes lá entre 10 ou 12 anos. É por causa do movimento do manto da Terra. Às vezes elas explodem ou o magma toma conta. Todos os organismos estavam ali com a explosão, eles se espalham, vão nadando pelo oceano até achar um lugar favorável para ela poder colonizar. Muito doido, né? Tipo, o negócio já é um oásis e a cada 12 anos, sei lá, esse negócio se destrói e vai construir outro lugar. Muito louco. Dá pra estudar muita coisa e ainda, quem quiser ser cientista, estudar fundo do oceano. Tem muita área. Acho que esse episódio como um todo vai ficar aquele sentimento de que a gente sempre acha que a vida é muito igual a gente de novo, né? Precisa de sol, precisa de água. Você vê que tem seres que conseguem viver sem sol, comendo pedra. Tem seres que conseguem viver com baixíssima quantidade de água. Basicamente a vida dá um jeito, né? A vida dá um jeito. A vida é um negócio complicado, difícil acabar com a vida. Acho que esse é um bom nome, né? A vida dá um jeito. Bom, mas até agora então, quando a gente falou de extremófilos, a gente definiu eles, falou quem são, onde andam, onde habitam, falou dos lugares que eles habitam mesmo, né? Em determinadas faixas, condições mais adversas, mais extremas. Mas acho que agora é legal a gente falar um pouco da importância de estudar esses organismos, né? Porque apesar do simples fato curioso de ter um bicho que consegue viver nesses lugares extremos, por que é importante estudá-los e por que a gente estuda? Dentro da ciência eles são muito importantes. E dentre as importâncias, acho que uma que chama atenção são sobre as teorias de origem da vida. Porque quando a gente pensa em extremófilos e origem da vida, a gente faz a relação, porque a gente acredita que os extremófilos, os organismos extremófilos são muito parecidos com as primeiras células primitivas que a gente acredita que apareceram no mundo, que conseguiriam também aguentar grandes extremos de, principalmente, pressão e temperatura. É isso, principalmente por causa das condições que existiam na Terra na época que a vida surgiu, né? Por isso que a gente imagina que eles são extremófilos, esse primeiro ancestral nosso. E aí, falando de origem da vida, a gente tem que ter em mente que a Terra tem uns 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. E a vida surgiu na Terra por volta de 3,8 bilhões de anos. E não tinha oxigênio, a atmosfera era toda diferente. De vez em quando devia cair um outro meteoro, cometa por aí. Só para assustar, assim. Se fosse, você tá achando que foi 700 bilhões de anos tomando cometa na cabeça, um atrás do outro, né? E aí já tinha formado oceanos. Por causa dessas condições que existiam na Terra naquela época, a gente acredita que esse ancestral seria muito parecido com os extremófilos que a gente conhece hoje em dia. Ou os extremófilos que a gente conhece hoje em dia seriam os parentes mais próximos dessa primeira forma de vida, né? Inclusive, isso é um trabalho muito bom esse ano.
descrevendo algumas coisas dessa primeira forma de vida, que a gente chama de Luca, que do inglês seria o último ancestral universal comum. Nessas ideias de origem da vida foram surgindo várias teorias, né? A primeira que a gente estuda na escola, quando a gente está, sei lá, ensino fundamental e médio, é que era a ideia da sopa primordial, né? Que teriam vários compostos químicos nas poças de água ali na superfície que teriam gerado, por exemplo, os primeiros aminoácidos, uma membrana lipídica, e dali teria surgido vida. Tanto que dessa ideia surge o experimento de Urey e Miller, que é clássico também, né? Eles colocaram vários desses compostos numa, sei lá, uma esfera de vidro e... O cara dando choque, não. E deixaram por um bom tempo sem oxigênio, que era uma coisa importante, que eles tinham que a Terra naquela época era desse jeito. O oxigênio só foi surgir 2 bilhões de anos. É um tempo considerável. Em relação a ter surgido vida até começar a ter oxigênio por causa dos organismos fotossintetizantes. Não tem dependência nenhuma do oxigênio. Né? A vida existiu muito tempo sem ter oxigênio. E aí eles fizeram esses experimentos e surgiam aminoácidos, proteínas ali naquele espaço que eles estavam testando. E durante muito tempo ficou essa ideia. Mas aí foram surgindo outras hipóteses. Atualmente a gente percebe que explicam melhor. Está relacionado muito ao ambiente de mar profundo, ambiente extremo. Bom, e aí outra teoria, que é a que a gente aceita mais atualmente, que seria a do mundo de RNA. Para quem não sabe, né, existem algumas moléculas básicas que compõem o ser vivo, e normalmente a gente fala de 3 principais, que é RNA, DNA e proteína, e elas seguem normalmente, hoje em dia, nos seres vivos hoje em dia, elas seguem normalmente essa ordem. Um RNA vai transmitir uma informação para uma outra organela ali do organismo para produzir a proteína. Para ser traduzida na proteína, a proteína vai fazer a função dentro da célula, né? Um organismo que aguenta alta temperatura e tem que ter uma proteína que modifica de alguma forma o DNA para que ele não desnature por causa da alta temperatura. Essa informação para fazer a proteína está no DNA, o DNA vai criar um RNA que vai dizer para aquela organela qual proteína que ela vai fazer. Isso assim, a gente, sem dar vontade para as coisas, tá? Vai dizer, mas é só uma forma de falar. Uma reação, né? Isso. E aí, durante muito tempo a gente não sabia quais dessas moléculas que tinha informação genética, né? A gente foi descobrir isso nos anos 40, mais ou menos, e depois a gente foi descrever a estrutura do DNA. Só que o DNA, acredita-se que ele não teria sido o primeiro a surgir. Acredita-se que o RNA teria surgido primeiro. Porque o RNA ele tem uma característica muito interessante, que ele consegue ter atividade catalítica, tipo, por exemplo, uma proteína. Ele conseguiria se autossintetizar, sabe? Essa ideia coloca o RNA como tendo sido uma primeira forma de material genético, uma primeira forma de composto que consegue se autorreplicar. Estaria ali se autorreplicando, em algum momento ele entrou para dentro de uma bicamada lipídica que se formou também. Hoje em dia a gente já sabe que elas se formam naturalmente. E aí foi surgindo as primeiras formas de vida. Então, a ideia do mundo de RNA é bem mais complexa do que isso. Ela tem sido a mais aceita hoje em dia, tem feito muitos trabalhos em cima dela, testando para ver como teria acontecido. Nessa época deve ter surgido um monte de vida, né? Deve ter surgido uma vida com RNA, uma vida com um outro RNA diferente que usava um outro nucleotídeo. E aí, a partir do RNA surgiu o DNA. E a vida que a gente conhece hoje em dia, que é baseada em DNA, ela se sobressaiu e excluiu todas as outras. Que essa é uma outra discussão também, né? Quantas vezes a vida surgiu ao longo da história? A vida que a gente conhece hoje pode ter surgido mais de uma vez ao longo da história e outros tipos de vida e outros tipos de molécula que sintetizavam outras coisas podem ter surgido e existido, mas como o Cupim disse, as que existem hoje se sobrepuseram a ela, então é o que a gente estuda. Inclusive pode estar surgindo vida agora em algum lugar, mas não vai para frente porque a vida que a gente conhece está aí dominando. Então, surgiu uma vida nova que já veio, eu vou trazer, pá, sabe? Não, fica na sua, sabe? Isso é só um pacote de proteínas para mim, coisa assim, sabe? Uma outra coisa legal que a gente pode estudar os extremófilos, e também tem um pouco a ver com a teoria de origem da vida, é a busca por vida em outro planeta, né? Porque, como a gente disse, os extremófilos conseguem viver em condições extremas. E quando a gente pensa em outros planetas, outras estrelas pelo universo, a gente pensa em grande quantidade de radiação, dependendo do lugar, alta ou baixa incidência
de luz, temperatura. Essa busca por vida em outro planeta está muito relacionada a extremófilos. Inclusive tem uma teoria de que a vida que a gente tem aqui na Terra foi trazida por um meteoro, enfim, por algum corpo que chocou a Terra e tinha esses organismos, essas moléculas, que deram origem à vida que a gente conhece hoje no planeta. Caso essa teoria esteja certa, para esses organismos, essas moléculas conseguirem sobreviver no espaço, elas têm que sobreviver em condições muito adversas, muito extremas. A panspermia, assim, a gente não exclui, mas é a que a gente tem menos evidência, sabe? A gente já sabe que se formam compostos complexos a gente já encontrou em cometas, em meteoros que caíram aqui, moléculas até com 13 carbonos. Então, a gente sabe que dá para formar essas moléculas no espaço. E a gente também já sabe que alguns micro-organismos conseguem resistir a um impacto, sabe? Então, já testaram, colocaram micro-organismos, por exemplo, naquela parte da nave que vai ter o contato direto com a atmosfera e entra uma temperatura absurda e tudo mais, e resistiu. Então, eles colocaram um organismo lá. Mas uma placa com a de proteção. Amarraram ali, passaram um super bonder no organismo. Uma fita durex. Mas eles simularam a condição de como se fosse um meteoro. Por exemplo, dentro de um meteoro, sabe? E não na superfície, né? Na superfície provavelmente ia morrer. Seria possível, a gente só não tem nenhuma evidência. E trazendo um pouco esses testes, inclusive tem testes que a NASA fez, que mandou bactérias em sondas para a Lua, e aí ficou 3 anos lá. Depois, quando retornou à Terra, a bactéria estava viva. A cultura de bactéria resistiu há 3 anos no espaço. E aí ela sobreviveu, tanto ao lançamento, quanto permanecer na Lua 3 anos e depois voltar. Aqui diz que ela voltou com a tripulação da missão Apollo 12. Legal. Agora foi anunciado recente uma missão brasileira para mandar para ficar orbitando a Lua também. E a ideia é algo parecido e colocar várias bactérias. Deve ir Deinococcus, deve ir E. coli, sabe? Essas mais pra gente ver como que elas reagem. E é importante, por exemplo, a gente fazer uma viagem interplanetária, né? A gente tem que entender como que, por exemplo, radiação influencia, né? Então é melhor que a gente mande as bactérias. Exato. E falaram, tem uma notícia, acho que uns 4, 5 anos atrás, que acharam um planeta, né? Chamado Kepler, que teria as condições próximas à da Terra para a existência de vida. Mas, de novo, é o que o Cupim falou, né? Como a gente fala isso, a gente busca condições próximas à da Terra. Mas em Marte, Saturno, outros planetas, pode ser que existam vida. E como a vida que a gente conhece é muito dependente da água, como já dito, a gente sempre procura a presença de água nesses planetas, mesmo em estado sólido. Eu falei gelo agora. Só fazer a ressalva, né? Pra galera não se animar demais e falar, então, já que a Terra tá cagada, vamos pro Kepler, né? Ele tá a 1.400 anos-luz da Terra, né? Então, é uma viagem meio longa. Né? Uma viagem de 1.400 anos à velocidade da luz. Mas ele tem condições bem similares. A estrela que ele demora 385 dias, que é quase o nosso ano, pra dar a volta ao redor da estrela central dele. Se eu não me engano, a translação e a rotação deles são bem próximas à Terra. A distância que ele tá dessa estrela também é bem próxima. Por isso que eles acreditam que seja um planeta bom para ter vida próxima da Terra, assim, para procurar vida. Legal, né? E lá você ficaria uns anos mais novo, né? Você leva 20 dias a mais, você vai somando aí. Essa busca por planetas semelhantes, né, é o que entra dentro do exoplanetas, né, que você tem falado muito. Então, toda notícia que você ouvir falar, planeta similar à Terra encontrado não sei aonde, é um exoplaneta, e provavelmente foi detectado com o Kepler, que é um telescópio que orbita a Terra, né? Acho que esse ano, no começo do ano, mais ou menos, eles encontraram um planeta, só que não uma estrela igual a nossa, é uma estrela anã vermelha, orbitando a mais próxima conjunto de estrelas que a gente conhece, que é Alpha Centauri e Próxima Centauri. Tem uma outra também, que eu não vou lembrar o nome. E que poderia suportar vida. E além de outras ideias que a gente pode ter, né? De surgir vida em uma vida diferente, né? Por exemplo, na Lua Titã de Saturno, se eu não me engano. Poderia surgir uma vida baseada em algum hidrocarboneto, por exemplo. Então, algumas outras ideias bem malucas também, mas que não exclui. A gente só está procurando a forma que a gente conhece. É difícil você procurar algo que não conhece, né? Eu não sei o que eu tô procurando, mas eu tô procurando, né? Então vamos procurar a vida do jeito que a gente conhece. E provavelmente tem vida em outros planetas, viu?
Não ETzinhos verdes andando por aí. Essa ressalva é boa, né? É. A gente fica esperando Vida o inteligente, ETzinho, vida complexa. Mas provavelmente tem. Seria muito desperdício esse espaço, né? Mas quem quiser saber um pouco mais disso, aproveitando e fazendo um jabá aqui pro Cupim, tem o Dragões de Garagem número 12, que vocês falam um pouco de exoplanetas, né? A gente fala direto de sondas, de outros planetas, né? A gente gosta bastante de astronomia. Vamos pra evolução em 3 domínios? Uma nova revelação, você sempre soube, mas Na história da ciência, a gente sempre buscou estudar a relação dos organismos, né? A história evolutiva é a relação dos organismos entre si. E aí, desde 1894, com Haeckel, a gente já tenta, na verdade até antes, a gente já tenta organizar mais sistematicamente esses organismos. Até Aristóteles tem a sua tentativa de organização. Mas o que acontece é aquele negócio, você vê um monte de organismo, fala, acho que esse aqui é próximo desse. Aí você desenvolve um microscópio. Eu vi que talvez isso aqui seja desse jeito. Aí você desenvolve um microscópio óptico, aí depois de varredura. E aí quanto mais informação você vai tendo, você vai organizando melhor esses indivíduos. Vai vendo que alguns têm mais relação, mais proximidade com uns, outros nem tanto, como a gente acreditava. O surgimento de novas tecnologias ajudam nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um microscópio, a gente vê que talvez algumas relações não sejam tão como a gente acreditava que eram. Aí vai surgir o microscópio óptico, de varredura, outras tecnologias, principalmente molecular. E principalmente esses últimos estudos moleculares ajudam bastante a gente a entender melhor essa relação de parentesco. Então, a gente tem os mesmos organismos, a gente só consegue enxergá-los com mais detalhes e de maneiras diferentes e pensar, esse organismo é mais próximo desse, esse aqui não é tanto onde a gente pensava. E aí a gente vai criando novas classificações e deixando de usar as antigas. Então, por exemplo, isso que a gente estuda no nosso livro didático de Monera, Protista, hoje não usa tanto. A gente usa os 3 domínios, Caryobactéria e aí Archaea. Inclusive, as arqueias, na primeira vez que elas foram descritas, o nome delas era arqueobactérias, porque se achava que elas estavam mais próximas das bactérias do que dos eucariotos. Mas aí em 1990, esse nome de arqueobactéria foi mudado para arqueia, porque na verdade se viu que elas estavam mais próximas dos eucariotos do que dos procariotos. É bacana a forma como que a gente olha para o mundo. Vai mudando, a gente vai encontrando coisas novas. Acho que, pensando nos 3 domínios, e um exemplo muito bom, recente, são os vírus gigantes. Giant vírus, tem o mimivírus, tem o Pandora vírus, que a gente sempre achou que vírus é menor que 0,2 micrômetros, tem cápsula, e aí do nada só mudou o jeito de olhar, os caras encontraram uns vírus monstruosos. Então até propondo, não sei se estão propondo ou se foi mais marketing, mas ter um 4º domínio da vida, que seriam dos vírus gigantes. Sabe, a gente, esses seres vivos estavam aí há um tempão, a gente não achava eles só, né? E assim, é legal essa parte do uso dele. É mais ou menos a mesma coisa, a gente olhava, tudo bactéria, e olhou um pouquinho diferente e falou, peraí, e aí, tanto que ele descreveu como uma bactéria, depois que ele foi propor a separação dos grupos. E aí é legal, pensando em evolução, a partir de arqueia teriam surgido os eucariotos. E agora está tendo uma discussão muito grande se um ancestral comum gerou arqueia e eucarioto, ou se uma arqueia gerou eucarioto. Se arqueia tiver gerado eucarioto, nós somos arqueias. Sabe? Então as 2 primeiras formas de vida seriam bactéria e arqueia, e aí surgiu o eucarioto de um processo de endossimbiose depois que rolou um pouquinho mais na frente. Surgiram as mitocôndrias, os cloroplastos, essas organelas aí. Essa parte dos 3 domínios de evolução, tem muita coisa para fazer ainda. E o fundo do mar tá aí, os caras encontraram um possível elo entre arqueia e eucarioto numa fonte termal do Atlântico Norte, próximo da Islândia, mais ou menos, e chamaram de Loki Arqueota. Então tem muita coisa. Essa parte é uma das partes que mais fascinam, assim, você tentar entender. E tem muita coisa. Quem estiver acompanhando vai ver coisa sempre legal. uma nova visão, uma nova visão, a nova visão, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo, a sua compreensão.
Bom, vamos para as dicas culturais então? Acho que deu para falar bastante de extremófilos, né? Acho que a gente já definiu eles, fez um breve histórico de pesquisa, falou onde que eles podem viver, dissemos onde eles vivem, explicamos por que é importante estudar e o que essas pesquisas desdobram. Maravilha, então, vamos para aquela parte gostosa de sugerir aos nossos ouvintes coisas para fazerem, ouvirem, cheirarem, comerem, enfim, o que quiserem. Então, hoje eu tenho dicas do que fazer. 3 dicas do que fazer. 1. Netflix agora atualizando o aplicativo, você pode baixar os episódios para assistir offline. Então, atualizem seu Netflix e aproveitem para assistir quando não tiver uma rede Wi-Fi ou quando acabar o seu plano de internet. Isso não é uma propaganda. Patrocina a gente, Netflix. Por favor. Mas podemos ser, afinal, tudo que a gente indica está na Netflix. Né? Patrocina o Dragões também. Enfim. Um seriado que eu quero falar, vou falar de 2 seriados, 2 bem bobinhos de comédia. Tá? O primeiro é Brooklyn Nine-Nine. Eu tenho só um nome pra falar pra vocês, que é Terry Crews. Bom. Também conhecido como Latrell das Branquelas. O cara do Pai do desodorante. Chris, o cara do desodorante, ou sem dúvida do Eu Patroa as Crianças. Então, cara, é uma série muito boa, conta sobre a rotina numa delegacia, né, a Brooklyn Nine-Nine, e um time de detetives, só que é muito engraçado, assim, é muito engraçado, é uma das melhores séries de comédia que eu já vi na minha vida. Tá na 4ª temporada agora, tem as 2 primeiras no Netflix e as outras vocês encontram nesse mundão por aí. E o terceiro é uma série da Netflix, que é escrita por um comediante chamado Aziz Ansari, e chama Master of None, o nome da série. É muito bom, tem textos muito bem escritos, assim, então toda a história por trás, assim, não é tão... Assim, é uma historinha bobinha e tal, mas os textos, os diálogos são muito bons. E ele fala basicamente sobre a vida de um cara que é indiano, que ele não segue os padrões estereotipados dos indianos nos Estados Unidos. E o cara é bom, é isso. Maravilha. Bom, eu queria sugerir um livro que foge do escopo científico, que é um livro do Antônio Prata, que é colunista, se não me engano, da Folha. É da Folha. É um livro que chama Nu de Botas. Ele vai ter várias crônicas nesse livro, e o que é legal das crônicas é que as histórias são contadas da perspectiva de uma criança. Enquanto eu estava lendo, eu me revi pensando como criança, assim. Acho que ele conseguiu descrever muito bem como que acontece o pensamento e o raciocínio na cabeça da criança antes dela fazer uma besteira, antes dela aprontar alguma coisa ou querer impressionar alguém. Eu achei que é muito bem escrito. Então essa que fica a dica. Bom, vou dar a dica de um livro que eu li uma parte para poder estudar para esse episódio, que chama Microbes from Hell, do Patrick Forterre. O autor ele é um pesquisador da França e ele fala sobre o trabalho dele com arqueias, um pouco do histórico, como foi a descoberta das arqueias, como são as adaptações dela para os ambientes extremos. E nos últimos capítulos ele fala sobre a origem da vida e a evolução. É bem legal, recomendo. A linguagem é bem acessível. Se você quiser aprofundar um pouco mais nessa parte de arqueias extremófilas, esse livro é uma boa dica. Maravilha. Então, deixamos para o final o nosso convidado, Cupim. Bom, como nem só de ciência vive o homem, né? Inclusive o cientista. Se você for aluno de pós aí e estiver louco com essas coisas, dá uma pausada, vai ver um Netflix, vai relaxar, porque senão você vai começar a fazer besteira, quebrar vidraria, essas coisas. Então eu vou recomendar um documentário que tem no Netflix, que é sobre a Primavera Árabe no Egito, que foi bem pesado, assim, e esse documentário é legal, chama The Square. É bem interessante você ver o que aconteceu lá e entender o porquê que não deu certo a Primavera Árabe lá. Na verdade, não deu certo quase lugar nenhum. Só a Tunísia que tá indo, mais ou menos. E o outro é um músico, que quem me recomendou foi a Bárbara Paz, lá do Dragões, que é o The Deer Hunter. É bem legal, ele é bem autoral, faz umas experimentações. E ele tem um álbum que se chama
The Spectrum Color, algo assim. E aí são umas 4 músicas seguindo os espectros, acredito que do arco-íris, eu não lembro. Mas é legal porque vai mudando o humor da música, né? As darks são bem um rockão pesado e as verdes são bem uma música mais felizinha. Então é legal, dependendo do seu humor no dia, você vai... hoje eu tô verde, sabe? Então é bem legal, escutem também. Bom, então, primeiramente queria agradecer a presença do Cupim aqui do Dragões de Garagem. O episódio acho que ficou bem legal, ele ajudou bastante. E Cupim, sinta-se livre para voltar sempre que quiser. Muito obrigado pelo convite. Eu que ajudei essa criança a nascer, né? Esse podcast, desde o comecinho. É bom ver que vocês estão andando sozinho. E, bom, entrem lá no Dragões de Garagem, dragõesdegaragem.com, curtam nossa página no Facebook, Dragões de Garagem também, Twitter. A gente está dando umas loucuras lá no Twitter, de vez em quando vocês vão se divertir. Quanto mais gente falando de ciência na internet, melhor. Então, a gente vai se ajudando. E sempre que eu puder, eu vou vir aqui. E vocês também estão convidados aí no Dragões. As portas estão abertas. Maravilha. Agora é só esperar o Cupim virar um doutor aqui em São Paulo e a gente rouba ele do Dragões pra gente. Daqui 4 anos. Prepara, Dragões. Coloca uma risada maléfica agora, por favor. Coloca a risada do mestre dos Cavaleiros do Zodíaco no final. Maravilha, então. Vamos dar início aqui a mais uma caixa de mensagens. E já adianto que essa caixa de mensagens será um pouco longa. Temos muita coisa para falar aqui para vocês. O que é bom, né? Mostra que a gente tá conversando com mais gente, né? A tendência é aumentar mesmo. Bom, então acabamos de ouvir o episódio aí com o Cupim, né? Falando de extremófilos. Acho que casou muito bem agora com a descoberta do sistema TRAPPIST, né? Foi um sistema que foi descoberto recentemente e quem sabe pode ter vida lá, né? Quem sabe a gente descobre logo menos, né? Bom, como eu falei, temos bastante coisa para falar, então vão 2 informações bem rápidas aqui. A primeira é a Marcha pela Ciência. Ela vai acontecer dia 22 de abril, às 2 da tarde, no Largo da Batata, aqui em São Paulo. E nessa data, então, cientistas e não só cientistas, né? Qualquer pessoa que curte ciência vão marchar por melhorias e mais visibilidade para a ciência. Por enquanto o evento está marcado só para São Paulo, mas se você curte ciência e quer organizar a marcha na sua cidade, acho que dá para entrar lá na rede social, no evento, no Facebook que vai estar linkado aqui no post e trocar uma ideia com a galera lá. Esse lance de lutar pela ciência, marchar pela ciência tem muito a ver com educação, né? Tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz de divulgação científica e com a vontade, o desejo de fazer a ciência chegar para todo mundo de uma forma com uma alta qualidade, né? Bom, quem ouviu o nosso episódio número 9 de Ciência no Brasil sabe que realmente a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa lutar por melhorias na ciência. E também o episódio número 1, que a gente discute um pouquinho, com muita timidez, né? Porque era o episódio número 1, mas a gente discute um pouquinho a importância de divulgar a ciência, né? E se você entrar no site lá, eles estão dizendo que o movimento está sendo divulgado, né? E o objetivo dessa marcha vai ser humanizar a ciência, criar uma parceria entre os cientistas e a comunidade, lutar por uma ciência mais aberta, inclusive e acessível, apoiar os cientistas e afirmar a ciência como um valor democrático. Acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa aqui no nosso podcast. Então, dia 22/4, 22 de abril, estaremos lá. Com certeza. Alociência é presença garantida. Então, fique esperto aí nas nossas redes sociais, né, no @alociência, que a gente vai postar mais informações sobre esse evento aí. Fica de olho. E além da Marcha pela Ciência, tem também o Pint of Science, que é um evento que foi criado em 2013 na Inglaterra, a partir de uma ideia que se baseia basicamente nos cientistas irem até as pessoas, ou seja, saírem dos seus laboratórios, chegarem nas pessoas no local onde elas estiverem e divulgarem os seus trabalhos, né? É bem a ideia da divulgação científica mesmo. Nesse evento já ocorreu ano passado aqui no Brasil, esse ocorre pelo Brasil todo, em várias cidades. O link vai estar também no nosso post. Ele já tem data esse ano, vai acontecer dia 15, 16 e 17 de maio. E ano passado, diversos cientistas apresentaram seu trabalho em bares, restaurantes. Então é bem legal, porque você vai lá num bar com vários outros cientistas, ele apresenta o trabalho dele, você tá lá junto, toma uma cerveja, come alguma coisa. É mais ou menos a gente saindo do laboratório e indo fazer um happy hour com a galera. Quem sabe você não encontra
alguém da Holociência divulgando algum trabalho, alguma iniciação científica, algum mestrado. Com certeza você vai encontrar muitas pessoas muito capacitadas de divulgação científica e o melhor, você vai encontrar elas bêbadas, o que é mais legal ainda. O Pint of Science, como eu falei, tá só lá 17 de maio ainda. Mais informações sobre esses 2 eventos ainda vão ser divulgados. Ainda não tem nenhum cronograma das cidades ainda do Pint of Science, mas assim que tiver, também colocaremos nas nossas redes sociais. Fica de olho no Facebook e Twitter. Então bora para as mensagens que a gente recebeu do último episódio. Bom, só para relembrar, nosso último episódio foi de Mulheres na Ciência, né? Foi em comemoração, né? Foi bem perto do Dia da Mulher. E foi um episódio muito elogiado. As pessoas... Ele foi bastante divulgado, teve bastante interação nas nossas redes sociais. E as pessoas entraram em contato com a gente para, enfim, elogiar, dar sugestões, dar dicas. Então, a gente trouxe algumas aqui hoje para vocês. E nesse sentido, mais uma vez, agradecer as meninas que gravaram o episódio, que elas mandaram realmente muito bem. Na verdade, o elogio é todo para elas, né? E por sinal, meu pai elogiou bastante a Camila, comandou o episódio, né? Foi a host do episódio, falou que ela fala muito bem. A Camila arrasou mesmo. Então, a primeira mensagem que a gente recebeu foi no WhatsApp. A gente recebemos a mensagem pelo nosso número, né? Que é o famoso 11 948870901. Que no WhatsApp nós temos os grupos de WhatsApp, né? Pra quem colabora com a gente no Patreon, no Apoia-se. Então, a gente troca várias ideias lá. E também a gente recebe mensagens de pessoas que querem dar a contribuição de como foi o episódio. E a gente recebeu um da Nalu Guzmão, e ela diz assim: as meninas conseguiram discutir vários pontos polêmicos de forma leve, trazendo exemplos próximos do dia a dia de cada uma, tanto sobre abusos e situações de constrangimento, como também sobre formas de lidar com os obstáculos que enfrentamos na carreira científica. Amei, amei, amei. A gente dramatiza muito bem as mensagens, né? Queria agradecer, Nalu, muito obrigado pela sua contribuição aí, ficamos muito felizes que você tenha curtido o episódio. De fato, o episódio ficou bem leve, as meninas souberam tratar de temas que são tão importantes, né, e tão necessários, com uma leveza boa. De forma muito politizada, né? Tocaram inclusive no assunto das pautas USP, tudo que tem acontecido aqui na universidade, está bem complicada a situação, creche sendo fechada, corte de verba, demissão de funcionários, terceirização, e tudo isso afeta também as mulheres na produção científica, né? Não só no estudo, mas na produção mesmo. E acho que esse ponto que o Marx acabou de trazer, que elas abordaram a parte política, é bem importante, né? Porque geralmente no Dia da Mulher, acho que se perdeu um pouco o significado da luta delas, que é legal elas trazerem esse dia de luta, né? Trazer essas demandas que as mulheres têm ainda. Até porque, como elas colocaram muito bem, no tema que a gente não ganha nada, né? A gente arranca a vitória só, né? Bom, uma outra mensagem que a gente recebeu também foi do Leandro Santos, o Creme, né? Que ele participou do nosso episódio de Ciência no Mergulho, nosso episódio número 8. Quem ainda não ouviu, ouva lá, que ficou muito bom o episódio. E ele estava ouvindo o nosso podcast. E no nosso episódio sobre abelhas, que foi o nosso episódio 10, sobre o sumiço das abelhas, ele achou que a parte da polinização, quando a gente explica a polinização, acho que ele ficou muito rasa, ficou muito por cima. E ele deu um toque pra gente tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente tá conversando também com pessoas não cientistas, né? Com pessoas tanto que curtem ciências, mas que não necessariamente são cientistas. Então pra gente tomar um pouco de cuidado na hora de divulgar o conteúdo, não achar que algumas coisas que talvez possam parecer tão óbvias, talvez não sejam óbvias, né? Valeu, Leandro, pelo toque. É sempre bom a gente tomar cuidado com a linguagem, até porque a gente quer que o podcast seja o mais democrático possível, né? Alcance mais gente possível. Fica muito bom o toque, mas às vezes a gente tenta se policiar até nos episódios mesmo, né? Porque como a gente usa alguns jargões ou algumas siglas, acaba passando batido. Então se você não entendeu uma sigla, não entendeu alguma coisa que a gente falou, achou que ficou com termos muito técnicos, manda uma mensagem igual o Leandro fez, e aí a gente tenta fazer aqui um falhamos, ou tentar trazer cada vez mais um linguajar que seja mais acessível para todos mesmo. Pra gente conseguir ter um termômetro, né, na verdade, do quanto a gente tá conseguindo acessar diferentes pessoas, né? Eu lembro que quando a gente foi gravar esse episódio, eu até sugeri da gente passar um pouco mais rápido mesmo para focar a discussão mesmo no sumiço das abelhas. Acho que vale a dica pra gente tomar mais cuidado mesmo. Bom, recebemos algumas mensagens também, né, no Facebook e no Twitter. No Facebook, o episódio de Mulheres na Ciência foi muito compartilhado, muito curtido. A gente agradece imensamente as pessoas que dia após dia vão lá, principalmente o Leandro Souza, que
tudo que a gente coloca lá, ele curte, comenta. O Masashi também. A galera tá sendo muito legal com a gente no Facebook, então a gente fica muito feliz. No Twitter a mesma coisa. Queria mandar um abraço especial no Twitter pro José Pontes e pra Toxi Hostley, que eles sempre também interagem, mandam, retweetam e curtem. Abraço pra vocês aí, obrigado pela força. Inclusive o episódio de Mulheres na Ciência no Twitter nosso foi o mais retweetado na história. E no Facebook foi o maior alcance de todos os episódios também. Então, esse episódio com certeza vai ficar marcado pela divulgação massiva que ele teve. Felizmente. Bom, agora temos também um falha nossa aqui. Mandaram pra gente um erro que encontraram num dos últimos episódios, Nelson, né? No episódio número 7, no Tem Ciência do Rei Leão, a Camila, que inclusive foi a que participou no último episódio nosso aqui, ela notou que logo no comecinho eu disse que os leões são animais oportunistas, quando na verdade eles são animais generalistas, né? Que se alimentam e perseguem mais de um tipo de presa. Então fica aqui a correção, a gente vai colocar no post do episódio do Rei Leão também, uma observação lá, que não são oportunistas, eles são generalistas. Faz parte, né? Fica a correção. Se você perceber algum erro ou discordar de algo que a gente falou aqui, por favor, mande uma mensagem que a gente vai tentar fazer a correção o mais rápido possível. Errar é humano e acontece. Exato. Tem uma coisa que a gente é bom é errar, né? E a gente agradece a Camila. Camila, valeu pelo toque aí. Vamos lá colocar no post. Como não podia deixar também, chegou aquele momento de agradecer, né? Bom, primeiramente, queria agradecer as pessoas que colaboram com o nosso projeto. Nós começamos a divulgar as nossas plataformas de contribuição há relativamente pouco tempo, né? O Apoia-se e o Patreon. E a gente teve uma resposta muito boa, as pessoas estão começando a apoiar nosso projeto e a gente fica muito feliz que elas estão depositando essa confiança, esse dinheirinho na gente. Com certeza, fundamental para o projeto continuar crescendo, comprar aparelho, conseguir fazer uma divulgação cada vez maior. Exato. Se a gente consegue colocar o episódio no ar, se a gente consegue ter um site, um domínio, comprar microfones que a gente comprou recentemente, se a gente consegue produzir os brindes, tudo isso é graças à contribuição financeira dessas pessoas, da colaboração. Sem isso a gente não conseguiria crescer nada assim. Estamos aumentando, estamos crescendo, estamos querendo colocar novos projetos em prática e tudo isso graças a essas pessoas. Então, queria agradecer nominalmente a Aline Macedo, Enia Trovó, Felipe Arnone, Henrique Kurosaki, Kiyoshi Beraldo e Masashi Inoue. Galera, muito obrigado pela contribuição que vocês têm feito. E queria chamar a atenção que a gente tem bastante pessoas com nome orientais aqui, né? E inclusive tem um Arnone, muito obrigado, meu irmão, que ajuda a gente financeiramente. O cara botou o irmão mais novo contra a parede. Pode dar grana aí. Então, tem mais do que ajudar mesmo. Nada, né? Mais justo do que ajudar. Toda vez que você livrou ele nas brigas de rua. É isso, se você reparar a qualidade do som, como o Marx citou, do nosso primeiro episódio, se você ouvir nosso primeiro episódio e for ouvir esse último agora que você está ouvindo, você vai notar que a qualidade do som melhorou muito, a edição melhorou, e tudo isso graças a vocês. Queria agradecer também o Luciano Queiroz, né, o Cupim, que já é do Alociência, né, tá batendo o cartão aqui. Cupim, muito obrigado pela participação, o episódio ficou muito legal mesmo. Agradecer também o audiovisual do Instituto de Biociências da USP, pelo suporte técnico, a gente sempre usa uma salinha aqui, e a galera do audiovisual da USP aqui sempre dá uma força gigantesca pra gente. E por último, mas não menos importante, queria agradecer novamente todas as mulheres que curtiram, compartilharam e principalmente mandaram fotos trabalhando e contribuindo para a ciência, que a gente postou nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Meninas, muito obrigado. Para todo mundo que compartilhou esse nosso último episódio, como a gente já falou, ele teve um alcance muito legal, um alcance muito maior do que a gente esperava. E acho que meio fruto de uma demanda, né? É um episódio que precisa e deve ser discutido não só em datas específicas, e sim diariamente. Então a gente aqui espera ter contribuído um pouquinho para isso. E esperamos contribuir mais, né? Continuar. Inclusive trazendo mulheres para cá, que como a gente disse no último episódio, é um plano que a gente tem e está em vias de se concretizar. Exato. Assim, no próximo episódio talvez já tenhamos novidades aqui para a Alociência. Exatamente. Então fica de olho aí, ou fica de ouvido aí, que daqui a pouco tem coisa nova. Por falar em coisa nova, um dos nossos parceiros, o Dragões de Garagem, como vocês sabem, virou um portal. Então agora, além do Dragões de Garagem, tem também o Trabalho de Mesa, que é um novo podcast do Dragões de Garagem. E, além do Trabalho de Mesa, o podcast Pode Entender também agora está no selo Dragões de Garagem de qualidade.
e entrou no portal do Dragões. Se vocês forem procurar, ficou como mais um podcast do Dragões. E é um trabalho muito bom. O último episódio deles é bem legal, sobre astrobiologia, e vale a pena conferir. E a gente deseja toda a sorte... Não, sorte não, porque sorte não existe, né? A gente deseja que tudo dê certo agora nessa nova fase de todos esses podcasts, que a gente continue crescendo e divulgando a ciência da melhor maneira possível. Tem também a galera do Eureka Podcast, que sempre dá uma força, também está crescendo bastante, mais um podcast de ciência. A ciência tá engatinhando, né? Estamos indo, mas tem bastante coisa legal aí que dá pra consumir na internet. Mas como diria Neil deGrasse Tyson, a gente sonha bem alto. E a gente ainda quer mais. Nós miramos as estrelas, né? Exato. Bom, falei que ia ficar longo o episódio, a leitura de e-mails aqui na nossa caixa de mensagens, mas como vocês viram, são informações que eram bem importantes, precisavam ser ditas. Então é isso. Algo mais? Finito? Finito. Temos um episódio? Temos um episódio. Então maravilha. Então galera, muito obrigado e até o próximo episódio. Ou quando tivermos mais fichas. Valeu!